Olá, estamos começando mais um programa da série Eleições 2014 com entrevistas dos candidatos. Na segunda-feira, entrevistamos candidatos ao governo do Estado e na quinta-feira, entrevistamos candidatos ao Senado. Essa é a última semana. Hoje, o último candidato ao governo do Estado está aqui junto com a gente, é a candidata Camila Valadão, ela que é do PSOL. E hoje nós teremos aqui no estúdio a participação do convidado, jornalista da imprensa local, Manuel Alves, do jornal Primeira Página, e do nosso companheiro que já está habitual aqui na nossa bancada, junto conosco nessas entrevistas, o José Rabelo, ele que é editor-chefe do site Século Diário. Pois bem, vamos começar com o tempo que nós temos para a candidata Camila Valadão, do PSOL, fazer a sua apresentação para os eleitores e telespectadores da TV Guarapari. Boa noite aos colegas entrevistadores, boa noite a quem está em casa nos assistindo. Primeiro, registrar minha alegria em vir a Guarapari apresentar a nossa candidatura. Eu sou assistente social de formação e já tive a oportunidade de trabalhar aqui na cidade por um curto tempo, mas conhecer um pouco mais, das questões de Guarapari e da realidade local. Como eu mencionei, sou assistente social de formação. Atualmente atuo como professora universitária na formação de novos assistentes sociais. Sou integrante do PSOL desde 2005, fui do PT anteriormente e aí por acreditar que o PT não realizaria mais as transformações necessárias que o Brasil precisa, rompi com o PT em 2005 em conjunto com outras pessoas e vim para a construção do PSOL. Atualmente sou integrante da Executiva Nacional do PSOL, e militante aí de alguns movimentos, entre eles sou integrante do Conselho Estadual de Direitos Humanos e vice-presidente do Conselho Regional de Serviço Social, instituição essa que representa aí os assistentes sociais no estado do Espírito Santo. Obviamente estou licenciada aí dessas duas tarefas por conta do processo eleitoral. E estou, nesse momento, representando o PSOL nessa disputa. Disputa essa que a gente tem feito de forma bastante diferenciada no que diz respeito às outras candidaturas. A nossa candidatura ela é uma candidatura financiada pela sua militância, inclusive por uma opção política, no sentido de que nós não recebemos financiamento de empresas, inclusive por acreditar e por criticar o verdadeiro balcão de negócios aí que virou a política, onde as empresas, no geral, não doam, elas investem, porque depois querem ter revertido aí o investimento feito no processo eleitoral. E estamos aí há 3 semanas da eleição, com muita expectativa, aproveitando todos os espaços de debate para apresentar um pouquinho mais as nossas propostas. Queria dizer um pouquinho do nosso programa de governo, que é um programa que foi construído aí a muitas mãos, em diálogo com diversos setores da sociedade. O nosso programa ele foi estruturado a partir de 3 eixos. O primeiro eixo é o que nós chamamos de poder ao povo. O que significa isso? O nome já diz, a necessidade da gente dar poder ao povo, do povo interferir e dizer qual o modelo de Estado que quer, qual o modelo de política social que quer, ou seja, a participação popular como algo muito central. Esse primeiro eixo não é só uma proposta, para nós ele é mais do que uma proposta, ele é um princípio fundamental que o Estado deve ter, que é o da participação. O segundo eixo é o que nós chamamos do Estado a serviço do povo, como que esse Estado ele deve estar a serviço da população e para contribuir para a melhoria das condições de vida do povo e não de uma minoria. E o terceiro eixo, mais direitos e mais liberdades. Meu tempo esgotou, mas eu falo mais depois sobre o programa e as nossas propostas. Pois bem, candidata, agora nós temos perguntas que foram feitas pela produção da TV Guarapari. Elas versam sobre saúde, educação, mobilidade urbana, infraestrutura, desenvolvimento social, desenvolvimento econômico. E dessas, a senhora pode escolher um desses envelopes aqui para responder. Qualquer um? Qualquer um, à vontade. Produção. Produção da produção, isso aí. Esses envelopes, as perguntas foram lacradas na presença do seu representante e também na presença de um representante da Justiça Eleitoral. Então, a pergunta versa sobre mobilidade urbana. Candidata, o município de Guarapari, durante vários anos, ficou sem investimentos em infraestrutura, tanto por parte do governo do Estado, como por parte da Prefeitura Municipal. Alguns investimentos foram feitos recentemente. Todavia, hoje a questão da mobilidade urbana preocupa os moradores, pois a cada dia fica mais difícil a movimentação na cidade. A senhora tem alguma proposta para minimizar ou solucionar esse problema em nosso município?
A gente tem discutido muito o tema da mobilidade, inclusive uma perspectiva muito diferente das outras candidaturas. A gente tem adotado o termo mobilidade humana. O que significa isso? Né? Que o centro da mobilidade tem que ser as pessoas. Portanto, como pensar, né, o transporte e a mobilidade das pessoas no âmbito das cidades. Aqui em Guarapari, na região metropolitana como um todo, e também nas cidades do interior, sobretudo as cidades, né, polos como Cachoeiro, Linhares, já vivenciam grandes dificuldades de mobilidade mesmo, trânsito, engarrafamento. Então a gente tem tratado esse tema numa perspectiva mais ampla, justamente entendendo que é necessário a gente investir primeiro no transporte coletivo, né? Portanto, não temos como continuar tendo transporte individual, né, como algo central para o deslocamento das pessoas. E a partir disso, isso só é possível se a gente investir em um transporte coletivo e com qualidade. Portanto, o transporte ele tem que ter funcionamento 24 horas, ele precisa garantir rotas diferenciadas, né, justamente para que se possa concorrer com o transporte individual, em especial o transporte motorizado. Um outro tema dentro desse eixo que nós temos tratado com prioridade, inclusive em diálogo aí com os setores que vão discutir, é a questão das ciclovias e das ciclofaixas, né, investindo aí para que andar de bicicleta não seja uma simples aventura como é hoje, mas isso possa ser um meio de transporte viável para as pessoas, contribuindo também para melhorar a saúde, né, da população. Então, primeiro, transporte público, né, coletivo, e segundo, esse meio de transporte que não privilegia aí o automóvel. E aí, para nós, a ciclovia, né, as bicicletas é algo importante. Dentro dessa questão do transporte, uma das coisas que a gente está apresentando que parece muito ousado é a questão do tarifa zero, justamente para concorrer com esse transporte individual. Só é possível concorrer com transporte individual, com transporte público de qualidade. E aí a gente está apresentando como proposta a construção do tarifa zero. O que é isso? É a pessoa entrar no ônibus e não pagar o valor da tarifa diretamente. Assim como nós, quando entramos, por exemplo, na unidade de saúde, não pagamos para entrar na unidade. Ou quando entramos numa escola, não pagamos ali, né, numa catraca para entrar nessa escola. Essa é uma proposta que já foi discutida em outros estados, que nós achamos que ela é viável, que essa é uma decisão política, né, e não uma decisão técnica, sobretudo quando a gente vai analisar, então, os valores do transporte, sobretudo o Transcol no Espírito Santo. Guarapari, um dos grandes desafios de integração à região metropolitana é essa questão do transporte. Nós temos um empecilho grande, né, que é a questão do pedágio, embora a terceira ponte lá em Vila Velha acabou, mas o sistema de concessão da Rodosol, ele continua. Portanto, isso é algo que cerceia o direito de ir e vir e que para nós precisa ser, a concessão como todo precisa ser suspensa. Ok, agora é hora de fazermos as perguntas dos nossos convidados. Nós vamos começar hoje aqui por quem está debutando, né, que é o Manel Alves, que está vindo pela primeira vez aqui, ele que é do jornal Primeira Página. Manelzinho, você tem um minuto para fazer a pergunta para a candidata Camila Valadão, que é candidata ao governo do Estado pelo PSOL. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Camila Valadão, candidata ao governo do Estado. Candidata, a senhora tem informação aí na área social, defende políticas voltadas para o social. Guarapari tem como grande potencial o turismo. O turismo é a melhor maneira de se distribuir rendas. Eu gostaria, óbvio, de saber quais são seus planos, caso eleita governadora do nosso Estado, como conduzir o turismo do Estado, em especial a nossa querida cidade de saúde. Guarapari, inclusive, aumenta muitíssimo a população no verão, né? De 100 mil aproximadamente, vai para 700. Então, a cidade fica muito cheia, né? O trânsito, então, fica o caos. E aí, dentro do nosso programa de governo, quando a gente fala do Estado a serviço do povo, que é o segundo eixo, nós tratamos especificamente do tema turismo, pensando o turismo como uma atividade prazerosa, né, e como um desenvolvimento que a gente está chamando local sustentável. Portanto, o Espírito Santo ele tem uma vocação, digamos assim, um potencial turístico muito grande, pouco explorado. Né, justamente porque no estado a gente poderia pensar, por exemplo, em rotas turísticas que envolve desde a região litorânea até, por exemplo, a região de montanhas.
Então a gente coloca lá a necessidade de pensar a atividade turística e que isso possa ser algo prazeroso, possa gerar renda, empregar mais, né, e também transformar o Espírito Santo em um estado mais conhecido, digamos assim. E aí a nossa prioridade não será os grandes empreendimentos. Portanto, como que através do turismo a gente oferta incentivos para a atividade, capacitação para quem vai trabalhar nessa área e também emprega mais pessoas, investindo sobretudo no pequeno e no médio empreendimento. Então, como investir em restaurantes, em mercado de artesanato, né? Então, como que o Estado ele pode contribuir para essa atividade, gerando mais renda, gerando mais emprego e também respeitando o meio ambiente, né? Os limites ambientais dos diferentes lugares aí do nosso estado, seja na região de montanhas ou na região da praia também. E Guarapari é muito conhecido justamente pelas belíssimas praias, né? E, portanto, pensar o turismo é também pensar as condições sociais da cidade, os limites ambientais dela, e o Estado, sem dúvida, tem como contribuir muitíssimo para essa área, que está lá também dentro do nosso programa de governo, na perspectiva, inclusive, de gerar renda para a população, né? E nós sabemos que em Guarapari ela gera renda, né? É interessante que eu já tive a oportunidade de trabalhar aqui na área da assistência social. E aí, no período do verão, muitos dos usuários dos programas conseguiam, nesse momento, gerar renda. Então, deixavam de ser atendidos porque estavam aproveitando o momento para poder vender algo na praia, né? E uma das grandes questões que ocorria sempre era o cadastramento, cadastra ou não cadastra as famílias, como que é feito isso. Então, acho que o Estado ele tem como contribuir, sim, aí com essa área. Pois bem, agora é a vez da pergunta do Zé Rabelo, ele que é do site Século Diário. Boa noite, candidata. Boa noite, colegas, telespectador de Guarapari. Candidata, saiu uma pesquisa na sexta-feira, que é uma pesquisa inclusive inédita, que é do Instituto Radar Ideia Popular. Esse instituto fez uma sondagem grande, foram 29 mil pessoas entrevistadas no Brasil em 129 municípios. E eles constataram um resultado bastante curioso. 92% dos entrevistados disseram que não acreditam que os candidatos eleitos cumpram suas promessas. Então, 8% só que acreditam que os candidatos eleitos cumprirão as promessas. O PSOL, ele vem de um momento, assim, o ano passado, com os movimentos de rua, bastante identificado, né, com esses movimentos de rua. Mas mesmo assim, a candidatura da senhora ainda não deslanchou, talvez como vocês esperavam, né? A senhora atribui isso a quê? A um perfil ainda muito conservador do eleitor, ou a falta de oportunidade do partido em poder exibir com mais abrangência suas ideias? Como a senhora avalia esse dado? Eu li, inclusive, hoje um artigo lá no site do Século falando sobre essa pesquisa. Né? Assim, a gente tem... Engraçado que a gente participa das eleições, mas a gente critica. E aí, quando a gente vai para as ruas panfletar, todo mundo fala, é tudo igual, é político, é tudo a mesma coisa. Então, olha o nosso desafio. Participar de um processo como esse, tentando demonstrar que não somos iguais, que somos diferentes. E aí, quando eu falei lá no início que a nossa campanha ela é financiada apenas pela militância, isso é um diferencial, né? Então, essa é a contradição que estamos colocados. Participamos, mas participamos inclusive no sentido de denunciar essa falsa democracia. Por que falsa democracia? Olha a desigualdade. Quem assiste o programa eleitoral está vendo, por exemplo, o tempo que cada candidato tem. Então, para nós que participamos desse processo, já participamos sabendo da desigualdade dele, né? Então, não aceitamos financiamento de empresas, portanto, isso dificulta muito a condução da nossa campanha, na medida em que nós não temos a estrutura dos outros candidatos. Participamos com a militância do partido, nós não temos cabos eleitorais pagos, inclusive porque nós acreditamos que quem está na rua tem que estar na rua porque acredita, tem que estar na rua porque concorda com o projeto da candidatura
não porque está recebendo por isso, né? Então nós temos dificuldades que são opções políticas, né? Opções políticas porque nós não queremos participar do processo como os outros. É aquilo que eu mencionei no início. A política virou um verdadeiro balcão de negócios e as pessoas têm razão por não acreditar nela, porque de fato, né, muitos dos que estão aí estão apenas representando interesses privados e não interesses da população. Tenho dito que as outras 3 candidaturas das 5 representam o mesmo bloco. Justamente por quê? Porque se dividiram, não é porque a saúde no Espírito Santo é precária ou porque a educação está péssima, se dividiram por interesses dos quais nós não conhecemos, né? Então, participar do processo, que é o que nós estamos fazendo, também significa criticá-lo, né? Dizer a forma pouco democrática como ele se dá. E aí, como resultado disso, de fato, tem o descrédito da população na política. As manifestações de junho do ano passado demonstraram muito isso, né? O sentimento de insatisfação, de achar que nada é possível de mudar. E nós temos dito, olha, nós também estamos descontentes, mas nós achamos que não basta só reclamar, que é necessário sim apresentar alternativas e por isso nos colocamos no processo e que é necessário sim fazer modificações, né? Então por isso que nós nos colocamos como alternativa às outras candidaturas desse bloco que governa o Espírito Santo há muito tempo, mas reconhecendo que no nosso caso é uma disputa desigual, é a campanha do tostão contra o milhão. Tá, então, esse primeiro bloco chega ao fim, nós vamos a um rápido intervalo e voltamos já já, hoje entrevistando a candidata ao governo do PSOL, Camila Valadão. Um instante só, já voltamos.